Vamos então terminar agora falando da física, a cristalografia na física, e chamo então a Sra. Professora Margarida Costa, da Universidade de Coimbra. Obrigada. Ora, muito boas tardes. Eu não sei se estão a ouvir-me, mas creio que sim. Eu vou tentar falar em frente do microfone, embora não garanta que seja sempre assim, mas vou tentar. Queria começar por agradecer à comissão organizadora deste evento o facto de me ter proporcionado a possibilidade de estar aqui e queria também agradecer à Universidade de Vila Real de Trás-os-Montes e Alto Douro, à UTAD, também o seu acolhimento nestas instalações tão agradáveis. Depois desta introdução, eu queria ainda fazer uma pequena referência, e isto até ainda vejo aqui alguns dos mais novos, resistentes, e talvez esses não saibam, que de facto existe, aliás sabem com certeza que também, e faz sentido falar nisto no âmbito do Ano Internacional da Cristalografia, a União Internacional de Cristalografia tem vários países membros, entre os quais está Portugal. E a ligação de Portugal à União Internacional de Cristalografia a ligação oficial, é feita através da Sociedade Portuguesa de Física. Eu queria referir que, como acontece com muitos outros países, a Sociedade Portuguesa de Física nomeia um comitê de pessoas que fazem exatamente na prática essa ligação. Queria referir aqui alguns colegas, a professora Teresa Duarte de Lisboa, eu própria também, nesta altura, continuo a fazer parte deste comitê e, mais recentemente, o professor José António Paixão de Coimbra. Uma palavra também de agradecimento a todo o trabalho que, pelos cristalógrafos e pela ligação à União Internacional de Cristalografia, fez a professora Ana Margarida Damas, que deixou recentemente o cargo que tinha neste comitê. Pronto, feita esta apresentação, eu agora queria saudar os poucos resistentes que ainda aqui ficam, pedir-lhes que, com um bocadinho de paciência, ouçam talvez alguns aspectos da cristalografia ligada à física e, meus amigos, respirem fundo, sou a última, vou tentar não vos maçar muito, mas respirem fundo e apertem os cintos de segurança, porque vamos tentar fazer uma viagem no tempo, desde o início do século XX até aos dias de hoje. Eu não posso deixar de começar, embora, peço desculpa, já foram mais que falados estes cristais, flocos de neve e os cubos de pirite, mas eu não posso deixar de falar neles porque, de facto, a simetria e as simetrias que a natureza nos oferece, até nos seres vivos, mas aqui falamos apenas dos materiais inorgânicos, essas simetrias foram, creio eu, estou convencida que o ponto de partida, se quiserem, do nascimento da cristalografia, porque estas simetrias não podem deixar de impressionar. Eu sou muito apaixonada pelas simetrias e em Coimbra passo a vida a olhar para as simetrias dos azulejos que encontramos na Alta. Mas, à parte disso, as simetrias impressionam-nos e pela beleza que elas revelam. E foi esta simetria, agora de uma forma muito rápida, porque isto já foi dito hoje, foram essas simetrias que levaram à formulação de hipóteses, porque o homem é curioso. E estas simetrias, estes cristais com faces tão desenvolvidas, tão bonitas, têm que revelar algo que existe no interior. O que era esse interior não se fazia a mais pequena ideia por volta de 1800, porque notem que não se fazia a mais pequena ideia de que existiam átomos ou moléculas. Portanto, este senhor Oly teve realmente uma ideia brilhante de dizer que se os cristais aparecem na natureza com estas formas tão bonitas, tão atraentes, faces tão desenvolvidas, é porque eles interiormente são constituídos por algo a que ele chamou, imaginem, a molécula integrante, molécula já. Ou seja, uma pequena unidade, tipo blocos de Lego, com que as criancinhas fazem, e os adultos também, fazem construções tão bonitas e que ele empilhava de formas mais ou menos imaginativas, de modo a reproduzir no exterior as formas observadas. E agora, passando muito rapidamente, isto foi, penso eu, que o nascimento da cristalografia como uma ciência, não apenas como uma observação empírica, mas uma ciência matemática. Ele tentou reconstituir várias formas, e agora não vos maço com mais exemplos, porque o tempo é curto, só para vos dizer que hoje chamamos cristal a uma coisa que é completamente diferente de tudo isto.
Cristal é qualquer porção de matéria, em princípio sólida, também há cristais líquidos, mas deixemos isso à parte. Qualquer porção de matéria cujos átomos, e aqui entendamos que quando eu falo de átomos posso falar de moléculas ou de íons, mas é mais fácil falar apenas de átomos, se dispõem de uma forma regular e periódica nas 3 direções do espaço, de uma forma semelhante àquela que o professor João Turgal nos falou numa apresentação tão simpática das simetrias nos cristais. E essa disposição regular e periódica faz-se nas 3 direções, quer dizer, um sólido tem simetria de translação. Lembrem-se daquele friso de borboletas que nos foi aqui mostrado? Isto a 3 dimensões, esta regularidade é característica do cristal. E este cristal é um pedacinho de matéria que eu tenho às vezes de olhar ao microscópio e que tem tudo menos formas regulares e atraentes. Portanto, isto é um cristal, tanto como o cristal de floco de neve ou o cristal de pirite que vimos há pouco. O padrão, e volto aqui a falar de padrão, que esses átomos adotam em sólidos diferentes. Tenho aqui alguns exemplos de materiais muito simples e bem conhecidos. Como veem, há padrões diferentes. Aqui os átomos, naturalmente, não estão representados por esferas que se tocam para simplificar a representação, mas temos aqui 3 exemplos muito simples de distribuições periódicas e regulares em 3 sólidos com propriedades e características completamente diferentes. A cristalografia moderna, e eu chamo cristalografia moderna a cristalografia que se faz nos últimos 10, 20 anos, talvez, tem por objetivo tentar relacionar esta disposição dos átomos num padrão que é típico e único em cada sólido, tentar relacioná-la com as propriedades do sólido. E eu costumo dizer muitas vezes aos meus alunos, meus amigos, isto é assim mesmo, quer queiramos, quer não, quer seja fácil, quer seja difícil, porque às vezes não é fácil. Relacionar estrutura com propriedades, a relação está lá. Nós podemos não saber vê-la, mas ela está lá, temos que ir procurar. E é isso que eu vou tentar mostrar-vos daqui a pouco com alguns exemplos que resolvi trazer. A história começa, e perdoem-me outra vez se eu volto atrás, a história começa com este senhor, ou melhor, em 1912, quando o professor Max von Laue ganhou um lugar de professor na Universidade de Munique, onde estava também o Röntgen, que tinha descoberto os raios-x e onde a investigação sobre os raios-x era intensa. Parece que não se passou nada entre 1895 e 1912. Passou-se muita coisa, passou-se muito esforço, muito trabalho, muitas experiências talvez infrutíferas, mas eram precisas para que nesta altura o Max von Laue, numa conversa quase de café com outro físico que trabalhava na óptica, materiais ópticos, também na Universidade de Munique, tivesse uma ideia brilhante. Notem que o Max von Laue era um físico teórico. Ele próprio disse, eu nunca teria feito esta experiência. Mas pediu, como é habitual, não é? Já estamos habituados, a 2 pós-docs do departamento, do grupo, arranjou 2 indivíduos que eram realmente brilhantes e muito bons, à custa, se calhar, de outros professores que também gostariam muito de trabalhar com eles, e aqueles 2 senhores, o Friedrich e o Knipping, cujos nomes já vimos aí há pouquinho, fizeram esta experiência. E um belo dia, aparecem em casa do Max von Laue com um envelope onde traziam, imaginem, o relatório da experiência, já nessa altura. O relatório da experiência. E a experiência era tão simples quanto isto. Punham aqui em frente num feixe de raio-x, já havia feixes de raio-x, não com a qualidade dos feixes que usamos hoje, mas existiam, um cristal de sulfato de cobre, como também já aqui foi dito, mas com dimensões tais que eles conseguiram ver, não só, uma coisa que já toda a gente tinha visto, é que este feixe de raio-x atravessava um cristal que se pusesse na frente e aqui num alvo, numa placa fotográfica, aparecia uma impressão digital, digamos, do feixe que atravessava na direção do feixe incidente. E toda a gente centrava a atenção ali naquele ponto, naquela manchinha central. Porque o resto não se via. O cristal absorvia tudo, quase tudo. E a ideia que os 2 discípulos do Laue tiveram foi pôr um pedacinho de sulfato de cobre suficientemente fino para que o feixe conseguisse atravessá-lo e, surpresa das surpresas, viram que aquele feixe incidente se dividia num número grande, razoável,
de outros feixes. Isto era uma evidência de um fenómeno de difração, já bem conhecida na época. Estamos em 1912. Mas esta experiência teve uma importância fundamental. É que ela pôs fim a uma controvérsia de 17 anos, desde a descoberta dos raios-x. Controvérsia que era esta: os raios-x são partículas ou são ondas? Aliás, não é bem ninguém se entendia. Eu penso que muita gente pensava que eram partículas. O próprio Bragg, pai, estava absolutamente convencido que eram partículas. E o Sir Lawrence Bragg, filho, teve que usar uma diplomacia muito forte no primeiro artigo que publicou para não... É muito curioso como é que, de facto, os cientistas têm, às vezes, um caráter humano muito, muito forte e muito bonito. Como é que o filho, o Sir Lawrence Bragg, usou toda a sua diplomacia para não chocar o pai ao dizer que os raios-x são ondas e ponto final. E esta experiência pôs o ponto final. Os raios-x, se são difratados, são ondas eletromagnéticas. Por outro lado, veio confirmar umas ideias que o Laue já tinha, que os cristais eram redes de difração. Afinal, são átomos que deixam entre si intervalos regulares e periódicos. São redes de difração. Só que são boas redes de difração para os raios-x, porque têm a dimensão apropriada para difratar. Nem tudo difrata, toda a radiação. E, portanto, a experiência teve este duplo papel e foi realmente o início de uma história muito longa. Mas hoje, e já agora era aqui que eu queria fazer aqui um pequeno parênteses, dizer-vos que hoje, por muito que queiramos, não fazemos nada de diferente, ou quase nada diferente do que fez o Laue. Usamos uma ampola de raio-x. Bem, certamente fornece-nos um feixe mais intenso, sem dúvida. Dura mais, talvez. Usamos... Ele também não terá usado isto é simplesmente uma pequena abertura para que o feixe que vem daqui não seja tão divergente, para que seja mais raios paralelos, mas isso é um pormenor. Usamos uma amostra, um cristal, e usamos um detector. Não é uma placa fotográfica. Eu trabalhei muito ainda com filmes, uma boa parte da minha vida. Agora é que já uso CCDs, por exemplo, em difratómetros de raio-x. Mas isto, nestes anos de vida, já são alguns, mas assim, também ainda não são tantos como isso, eu já vi muita coisa e já fiz muita coisa. Hoje usamos, portanto, um equipamento muito mais sofisticado. O cristal não está ali sossegadinho, parado numa posição estática, mas é colocado... Parem, vamos lá ver se eu consigo mostrar-vos aqui. Por trás deste ecrã, há a ampola de raio-x. Depois aqui, mais ou menos aqui, na pontinha de uma fibra de vidro, está uma amostra minúscula com dimensões da ordem dos décimos de milímetro, que é a nossa amostra, é o nosso cristal. E o detector está aqui. Portanto, reparem, fonte, amostra, detector. Experiência de Laue. Claro que hoje o equipamento é totalmente automatizado, aquele cristal é colocado em múltiplas, quando eu digo múltiplas, é da ordem dos milhares de posições, e numas horas, num dia, obtém-se um conjunto de dados de difração enorme que permite resolver estruturas mais ou menos complicadas. Mas também, já agora, falando ainda no equipamento que usamos, desde a velhinha... Desculpem. Agora é que foi. Isto não era bem assim que devia funcionar. Mas eu depois explico o que é que quero dizer. Nunca me aconteceu, mas tinha que haver uma primeira vez. Desde a ampola de raio-x que usamos em qualquer laboratório nacional, Coimbra, Porto, Lisboa, Aveiro, Vila Real, laboratório de difração de raio-x, é aqui que se produzem raio-x, até às fontes de radiação de sincrotrão, onde elétrons são acelerados num anel que está aqui por dentro, onde existe um ultra alto vazio, vácuo, são acelerados, e este filme, esta animação, pretendia, não sei porque é que não funciona, dizer que os elétrons são pré-acelerados. Se conseguirem, há ali um momento em que se consegue ainda ver o anel onde eles são pré-acelerados, depois passam para um anel maior, que é este que está aqui à volta, e uma carga elétrica, sabem disso perfeitamente, uma carga elétrica acelerada emite radiação. E o que nós vamos apanhar aqui tangencialmente a esta órbita, chamada órbita, nestas linhas que aqui estão indicadas, é a radiação. Qual é a vantagem? Para já tem uma qualidade, não vou agora detalhar nada, mas uma qualidade, não só em intensidade, como outras características, única, permite fazer experiências que num difratómetro normal e convencional de raio-x não se fazem, mas também
tem um larguíssimo espectro que vai desde o infravermelho, passando pela radiação visível, ultravioleta, raio-x e até um bocadinho de radiação gama. Claro que ninguém vai utilizar radiação visível num sincrotrão, porque é muito caro e o Sol é um bocadinho mais barato. Portanto, não é propriamente o que mais se utiliza. Mas raio-x, ultravioletas, muitíssimo. E, portanto, nós dispomos hoje de processos de produzir raio-x, de produzir feixes com uma qualidade talhada à medida de cada experiência. Também dispomos de meios computacionais poderosíssimos que nos permitem fazer aquilo que há uns anos não se fazia. Além de usarmos raio-x, usamos neutrões, já hoje aqui foi dito também, usamos eletrões não tanto, porque os eletrões veem sobretudo a superfície do sólido e não tanto a estrutura interna, mas usamos neutrões. Aqui está, por exemplo, o interior da piscina, se quiserem, de um reator onde entram as barras de urânio. O azul é a radiação de Cherenkov, que devem conhecer, se não, vão à internet e logo vêem. E aqui uma instalação muito conhecida e muito conhecida de muitas pessoas, de alguns colegas que aqui estão, que é o Instituto Laue-Langevin em Grenoble. Portanto, usamos também neutrões, e usamos neutrões porquê? Os neutrões não são partículas, mas são partículas que, ao propagarem-se, têm características de onda. E pronto, cá estamos, ondas difratam-se. Difratam-se, são difratadas pela matéria, aí vamos nós buscá-las para usarmos nas nossas experiências de difração. Sem querer alongar-me muito, vou passar um bocadinho à frente, porque o tempo é pouco, mas ficam a saber que a difração de neutrões em relação ao raio-x permite observar coisas que por vezes os raios-x não conseguem observar. Por exemplo, um exemplo muito, muito conhecido. É difícil, com a difração de raio-x, localizar numa estrutura átomos de hidrogênio, sobretudo quando a estrutura tem, por exemplo, um átomo metálico, ou mesmo carbonos e oxigénios. Porque os raios-x veem mal os hidrogénios, porque os hidrogénios têm poucos eletrões. Mas os neutrões veem muito bem os raios-x. Desculpa, eu tenho que falar assim, não posso entrar muito em detalhe. E então, cá está, os neutrões, ótimo, temos neutrões à disposição, mais ou menos. Não é no país, mas temos em grandes instalações e, portanto, é isso que vamos utilizar. Feita esta digressão à volta da experiência de Laue e do que o Laue fez e o que nós fazemos, vamos, muito rapidamente, passar à fase seguinte da história. A fase seguinte da história é como é que o padrão de difração... Desculpa. Como é que o... Estou a adiantar um bocadinho. Como é que o padrão de difração que o Laue obteve, ou qualquer um de nós pode obter, numa experiência de difração, nos diz qual é a distribuição dos átomos no sólido, átomos, moléculas. É isso que nós queremos. Bem, a chave da questão foi dada pela família Bragg, pai e filho, que receberam por isso um prémio Nobel, como já foi aqui dito. A famosa lei de Bragg, que eu também não vou, foi agora apresentada, é a segunda vez que aparece aqui uma equação, a famosa lei de Bragg, que é o tratamento mais simples da difração. Não é o único. O Laue também teve as suas ideias e também fez um tratamento matemático da difração, com base na cristalografia também. E, portanto, aquilo que eu queria, a mensagem que eu queria aqui deixar é o seguinte: a cristalografia é importantíssima, mas anda de braço dado com a difração. Porque para nós conseguirmos aplicar, raciocinar com a cristalografia e daí inferir o comportamento de materiais, precisamos de algo que nos mostre a distribuição dos átomos, que nos mostre a cristalografia em ação, as simetrias, tudo isso que acabou de ser dito de uma maneira tão bonita em muitas destas palestras. Portanto, cristalografia e difração são indissociáveis. A história continua. O Bragg colocou simplesmente um grãozinho de sal em frente de um feixe de raio-x e obteve a estrutura. Não é assim tão simples quanto parece, mas é verdade. E a seguir à experiência do Bragg, o que é que aconteceu? Aconteceu que toda a gente, em Cambridge e noutros sítios, centrou a sua atenção na determinação de estruturas. Ou seja, na determinação das posições que os átomos adotam, do padrão que adotam em cada material. Começar no cloreto de sódio, puxou uma explosão. A explosão de que há pouco nos falava o nosso colega Dr. Filipe Vaz, que aparece hoje em bases de dados, onde há milhares de artigos publicados todos os anos.
Nesta altura avançava-se por passos muito mais pequeninos, porque era muito longo fazer uma experiência, era muito longo, eu ainda me lembro bem de quanto tempo demorava a fazer a determinação de uma estrutura. Era capaz de dar 1 ano à volta daquilo. Se calhar também não era a tempo inteiro, mas não se assustem. Mas era muito longo. Hoje, com sorte, num dia, ou 2, consegue-se determinar uma estrutura bem mais complicada. Por onde é que se começou? Pelas coisas simples, como sempre. Os físicos só sabem começar pelo que é simples. E depois vão dando assim uns passinhos curtinhos e lá chegamos ao mais complicado. Começámos por aquilo que era simples, os metais, com aqueles empacotamentos compactos de que já foi hoje falado, empilhamentos de camadas, que dão origem, por exemplo, a uma estrutura cúbica de faces centradas ou uma estrutura hexagonal. Experimentem empilhar bolas de ping-pong, se conseguirem arranjar muitas lá em casa, na tampa de uma caixa. E vejam que a maneira mais compacta, a maneira natural delas se exporem, é numa estrutura hexagonal, uma camada. Depois brinquem um bocadinho e comecem a sobrepor camadas e vejam como é que podem sobrepô-las. E talvez não deem conta, mas vão obter estas estruturas. Isto foi tudo determinado com difração de raio-x. Atenção que nesta altura não se falava ainda na difração de neutrões. A difração de neutrões começou com, digamos, as experiências com resultados palpáveis começaram talvez nos anos 50 do século XX. Portanto, ainda estamos só na difração de raio-x. Mas depois destas estruturas, entra agora uma nova fase. A seguir aos metais, ousamos avançar para outro tipo de materiais, as ligas metálicas. E estas ligas metálicas eram particularmente importantes pelas suas propriedades mecânicas, mas eu acho que quando se começaram, pelo menos a minha experiência é esta, quando se determinavam intensivamente, estudavam intensivamente estruturas como esta que aqui está, de umas fases metálicas chamadas fases sigma, que foi o meu começo da cristalografia de raio-x, e que tem uma estrutura bastante complexa. O objetivo, nesta altura, era tão simplesmente responder a uma questão. Por que são estas ligas estáveis à temperatura ambiente? Porque é que os átomos, organizados desta forma, são estáveis? E a controvérsia, só para vos dar uma ideia, era entre 2 fatores determinantes dessa estabilidade. Um era a dimensão dos átomos. Se eles se organizam assim, é porque têm uma dimensão apropriada. E outro grupo, dizemos, outra ideia, outra teoria é que eles organizam-se assim. A razão da estabilidade é a concentração de eletrões por átomo, e falo de eletrões da última camada, mais exteriores. Falo dos eletrões do átomo. Assim é que é. Eletrões por átomo, concentração eletrónica. Qual dos 2 fatores é importante na estabilidade destas ligas? Que eram interessantes porque teriam aplicações do ponto de vista mecânico, certo? Mas a ligação entre estrutura e propriedades físicas ainda está muito nebulosa aqui. O interesse era conhecer as estruturas, era quase que avidamente tentavam-se conhecer e sistematizar estruturas que se conheciam. Esta estrutura é muito curiosa, é formada por camadas e cada camada está rodada em relação à de baixo de 90 graus. E no enfiamento, a cozer, digamos, estas camadas, há uma fila de átomos. É curioso que, do ponto de vista cristalográfico, e aqui a cristalografia entra em força, há aqui posições com vizinhanças que têm simetrias diferentes. Não estou a pedir-vos que as identifiquem, estou só a dar informação. E essas vizinhanças diferentes, com simetrias diferentes, levam a que, cristalograficamente, digamos que há, nesta estrutura, posições atómicas distintas. E era curioso que, dos 2 metais que formam estas ligas, A e B, em geral metais de transição, os metais A iam sempre para um tipo de posições, os B iam sempre para outro tipo de posições, e havia um terceiro tipo de posições, em que havia uma mistura de A e B. Isto, obviamente, para se chegar a esta conclusão, houve muitos e muitos anos, muitos e muitos trabalhos publicados sobre fases sigma. Eu devo dizer que as fases sigma têm uma ligação sentimental às fases sigma, porque a primeira tarefa que me deram no Departamento de Física, quando eu comecei a trabalhar nisto, foi construir, imaginem, um modelo de fases sigma, em que eu passei não sei quantas horas nas oficinas a furar bolinhas e a enfiar arames e a colar estas horríveis camadas que se descolavam durante a hora do almoço.
Existe ainda esse modelo em Coimbra e eu tenho muito amor, e as fases Sigma foram realmente o início do meu trabalho. Havia também outro tipo de fases, as fases laves, também formadas por empilhamentos de camadas. Eu não tenho tempo para me alongar muito, mas é outro exemplo do que se procurava. Qual é o fator que determina a estabilidade? Ficamos por aqui no que respeita a ligas metálicas e vamos dar um grande salto, porque agora vou-vos apresentar 3 exemplos de cristalografia estrutural, se quiserem, de determinação de estruturas, de investigação da estrutura de sólidos, que permite explicar, tentar justificar comportamentos físicos. E começo, por exemplo, com os materiais dielétricos. Uma fase longa de muito trabalho de colaboração com o Departamento de Física do Porto, onde tinham muitas amostras. Notem que nós, os cristalógrafos e as pessoas que fazem determinações estruturais, vivem das amostras. Se não há amostras, não há trabalho. Fazer a síntese não é fácil, mas tentamos fazer já hoje, já se fazem muitas sínteses. Mas vivemos muito das amostras que estão disponíveis. E o Porto tinha uma grande dose destas amostras em que tínhamos basicamente um aminoácido, a glicina, por exemplo. Ali tenho a estrutura da molécula de glicina, que é o aminoácido mais simples. E estes materiais, a glicina, formavam estruturas muito curiosas e que foram investigadas muito profundamente. E estas estruturas são curiosas porque normalmente as moléculas formam cadeias. Reparem que aqui temos umas moléculas G1, G2 e G3. São todas glicinas. Umas estão... numas diz que estão protonadas, ou seja, este hidrogênio está aqui ligado ao oxigênio, outras estão desprotonadas, mas isso agora não interessa muito. Mas são moléculas que se estendem num arranjo tridimensional e que são seguradas, são mantidas por ligações hidrogênio. São átomos de hidrogênio que fazem a ponte entre moléculas destas. São as ligações de hidrogênio que sustentam estas moléculas todas numa estrutura tridimensional cristalina. E os problemas as propriedades físicas interessantes destes materiais eram, por exemplo, a piroeletricidade, a ferroeletricidade, era sobretudo o facto de eles apresentarem transições de fase para ferroelétricos ou antiferroelétricos, cadeias de transições de fase muito variadas, e essas transições de fase eram investigadas. E foi, muitas vezes, a cristalografia estrutural, esta determinação estrutural, que, em alguns casos, trouxe respostas para a razão de ser dessas transições de fase. Compostos deste tipo ou compostos semelhantes, por exemplo, esta foi uma das muitas estruturas neste domínio, determinadas em Coimbra, em que agora temos uma molécula um bocadinho mais complicada, que é a trimetilglicina. É uma glicina em que este átomo de azoto, em vez de estar ligado a 3 hidrogénios, está ligado a 3 grupos de metil. E com estas betaínas conseguem-se também estruturas muito curiosas. Reparem que aqui está um composto desta família, em que além da trimetilglicina, da betaína trimetilglicina, existem átomos de bromo e de sódio. O sódio está ali escondido, é o átomo verde, que está ali ligado a umas moléculas de água. E o interesse destes materiais é que se pensava, e tanto quanto é possível, concluiu-se, que as transições de fase estavam associadas apenas e só a rotações daquelas moléculas de água. Portanto, o detalhe estrutural que é possível usando cristalografia combinada com difração de raio-x vai a este ponto de determinar comprimentos e ângulos de ligação, comprimentos destas pontes de hidrogênio que estão indicadas a tracejado, que sustentam a estrutura e que lhe conferem as suas propriedades físicas do ponto de vista elétrico, neste caso. Eu não posso alongar muito. Brilhante. Olhem, isto foi aquela célebre desformatação. Bom, mas o que é que eu quero falar? Queria falar de propriedades de materiais com propriedades ópticas, de óptica não linear. Ou seja, são materiais em que, quando incidir neles um feixe de... Se calhar até é bom, eu tinha ali uma expressão matemática mais ou menos rebarbativa e se calhar até ajuda a não a ter lá, mas a verdade é que estes materiais são tais que, quando luz de um laser incide neles, sai do material luz com uma frequência diferente.
uma frequência dupla ou tripla em alguns casos. Esta propriedade é uma propriedade óptica não linear e chama-se geração de segunda harmónica. Compreendem porquê, com certeza. Pensando, está ali, apareceu. Pronto, conhecem? Tenham paciência, então agora vão ouvir. Toda a gente sabe, toda a gente que aqui está sabe, que a constante dielétrica, permitividade elétrica, é uma relação entre a polarização que um material adquire e o campo elétrico que causou essa polarização. Portanto, este bocadinho aqui da expressão é perfeitamente conhecido. Só que esta expressão é mais complicada. Em alguns materiais aparecem termos de segunda ordem, que dão a geração de segunda harmónica, ou termos de terceira ordem, que dão a geração de terceira harmónica. Estes materiais, com propriedades ditas de óptica não linear, têm estruturas especiais. Por exemplo, uma estrutura com centro de simetria, e lembrem-se daquelas figuras bonitas que viram ainda há pouco tempo sobre os elementos de simetria, as operações de simetria. Esta molécula tem um centro de simetria, esta molécula. Pois bem, um centro de simetria proíbe que esta molécula tenha propriedades de óptica não linear. Não tem. Estes materiais com propriedades de óptica não linear têm muitas aplicações tecnológicas, são importantes, por isso é que se estudam. E o que a cristalografia, aliada à difração de raio-x, tenta fazer é determinar as estruturas, verificar, por exemplo, se, para já, à partida, se têm ou não têm centro de simetria. Porque se elas apresentam propriedades polares e se elas apresentam uma geração de segunda harmónica, que é medida em laboratório por grupos que fazem propriedades ópticas, elas não podem ter centro de simetria. E a difração de raio-x tem que comprovar isso. Para além disso, obviamente que há detalhes na organização destas moléculas que a cristalografia de raio-x permite obter e permite conhecer. E uma coisa muito curiosa que se faz hoje em relação a estas moléculas é aquilo que se chama, é um exemplo típico do que se chama a engenharia de cristais. A engenharia pode dar origem a pontes ou edifícios. A nossa engenharia de cristais dá origem a cristais de moléculas que são normalmente a combinação de um aminoácido com uma porção inorgânica. Neste caso, um perrenato, um derivado do ácido perrénico e do ácido sulfúrico, perrenato e do ácido perrénico e tenho aqui um rénio e 4 oxigénios. E esta parte inorgânica junta-se com aquela molécula orgânica e dão origem a estruturas que são muito curiosas, porque se repararem bem, a característica delas é que nestas estruturas há muitas vezes cadeias de moléculas. Vê-se aqui uma cadeia, aqui outra cadeia, com direções cristalográficas em geral, paralelas ou quase a eixos cristalográficos da célula unitária do cristal, e onde as ligações de hidrogênio, mais uma vez, desempenham um papel fundamental. Esta engenharia de cristais tem levado a justificar e a explicar propriedades de óptica não linear de muitos materiais. E termino com um exemplo do que eu chamo aqui materiais funcionais ou multifuncionais. Começo por uma estrutura que é muito conhecida há muito tempo, a estrutura da perovskite, constituída basicamente por um átomo pesado, aqui átomos de oxigênio nos vértices destes octaedros, e aqui formando aqui um cubo, átomos que podem ser, por exemplo, podem ser de cobre. Esta estrutura é a base de materiais com funções, com funcionalidades completamente distintas. Só para vos dar uma ideia, esta estrutura foi determinada também por difração de raio-x há muito tempo. Hoje procuram-se materiais com estruturas relacionadas e a difração de raio-x e de neutrões, eventualmente, permite estudar detalhes da estrutura que explicam, por exemplo, o facto de existirem os famosos supercondutores de elevada temperatura crítica, materiais que transitam para a fase supercondutora a temperaturas elevada, cuidado, da ordem dos 150 Kelvin, mas já é muito bom, porque os que se conheciam antes não iam além dos 15 ou 20 Kelvin. Estes materiais que são hoje muito estudados, pensa-se que uma hipótese para explicar esta supercondutividade a altas temperaturas é a existência aqui de planos destes átomos de cobre e oxigênio que funcionam um pouco como reservatórios de eletrões.
De qualquer modo, a mensagem é: a estrutura ajuda a explicar a propriedade física. Materiais que também são hoje, já foram estudados aqui há uns anos e agora são outra vez muito na moda, digamos assim, são materiais verdadeiramente multifuncionais. Porquê? Reparem que temos aqui uma zona onde se englobam todos os materiais que são eletricamente polarizáveis. Quer dizer, com um campo elétrico consigo obter polarização. Deste lado, tenho materiais que são magneticamente polarizáveis. Quer isto dizer, com um campo magnético ou mesmo sem campo, eles apresentam uma ordenação dos momentos magnéticos de spin. No cruzamento destes círculos, estes ovais, vamos encontrar aqui materiais ferroelétricos, materiais ferromagnéticos e, ainda na interseção, materiais que são chamados multiferróicos. O que são estes materiais? São materiais que têm esta propriedade. Se eu aplicar um campo elétrico, consigo induzir magnetização, ou seja, ordenação dos momentos magnéticos, ferro, antiferromagnética, o que seja. Por outro lado, se eu aplicar um campo magnético, consigo induzir dipolos elétricos orientados, consigo induzir ferro ou antiferroeletricidade. São materiais com aplicações, algumas das quais estão aqui referidas, variadas e importantíssimas. São materiais muito estudados, têm sido muito estudados. Basicamente aqui entra em força a radiação de sincrotrão, que permite obter um detalhe estrutural que a difração de raio-x convencional em laboratório de menor dimensão não permite, e pensa-se que estas propriedades, mais uma vez, este comportamento tão exótico, mas tão importante do ponto de vista técnico, é devido, basicamente, a estes octaedrozinhos que aqui estão, de oxigénios, com um átomo de manganésio no centro. Reparem na estrutura da perovskite. Mostrei-vos os octaedros, o quadrado aqui, estes 4 átomos de oxigénio, com os outros apicais, e depois o átomo pesado, no centro. Esta família de materiais, as manganites, têm sido muito investigadas. Neste momento, é o meu tema prioritário de investigação. E o que se pensa é que as propriedades multiferróicas são induzidas por duas coisas. Por um lado, uma rotação destes octaedros em torno deste eixo. Uma rotação. Por outro lado, uma distorção. Se pegarem nos átomos de oxigénio apicais, este e aquele, uma distorção que leva a um conhecido efeito físico, o efeito de Ian-Teller. São 2 tipos de distorção que depois jogam com a sobreposição de orbitais nestes átomos e que explicam as propriedades multiferróicas, e isto dito de uma forma assim muito, muito rápida. Penso que vos consegui mostrar alguns exemplos de onde é que a cristalografia, de braço dado com a difração, permite chegar em termos de propriedades físicas. E termino, vou passar à frente, mas termino com um complemento de uma coisa que já vimos hoje. O carbono é um material fascinante. Tem formas polimórficas muito variadas, desde o diamante, que já aqui hoje foi falado, passando pela grafite, que, ao contrário do diamante, uma simples afiadeira faz sair do bico do lápis, passando também pela molécula que foi descoberta já há umas dezenas de anos, com 60 átomos de carbono, a molécula do fulareno, que é uma bola de futebol, com pentágonos e hexágonos, tal e qual como a bola oficial da FIFA. E depois, agora mais recentemente, por uma descoberta que também já certamente muitos ouviram falar, que é o isolamento, digamos assim, de uma destas camadas de grafite, que dá origem ao chamado grafeno. É uma camada de átomos, mais nada, e que, pelos vistos, se conseguiu. Houve imensas experiências a tentar obter o grafeno, e depois alguém conseguiu, pegando num lápis, um bocadinho de fita cola, esfregou um bocadinho e obteve uma camada de grafite, obteve o grafeno. Não vou dizer-vos que a nível industrial, ou a nível mesmo de experiências laboratoriais, se produz assim o grafeno. Mas o grafeno é esta camada fantástica que pode formar, por exemplo, os nanotubos de carbono, de átomos de carbono. Isto é carbono só. Estes nanotubos que têm propriedades mecânicas, do ponto de vista da condutividade elétrica, absolutamente únicas. A tal ponto que hoje se fala já em substituir o velho e famoso silício semicondutor, usado em tantos dispositivos que hoje estão no nosso dia-a-dia, fala-se já em substituir o silício pelo grafeno, pelos nanotubos de carbono, formados à custa do grafeno. E termino
com esta... já agora, posso-vos deixar aqui, deixo-vos aqui no PowerPoint, pelo menos, um site onde podem ver não só aquele filmezinho que viram no início e que eu a princípio até pensei trazer, e felizmente que não trouxe, mas também muitos outros que são muito interessantes e pode ser que despertem a vossa curiosidade e gosto pela cristalografia de raio-x. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Professora, e muito obrigada aos resistentes. Isto foi, de facto, uma grande viagem pelo mundo da cristalografia, na área das ciências fundamentais. Queria só dizer-vos que agora vamos inaugurar a tal exposição itinerante que já vos falámos ao longo do dia. Temos também uns postais ilustrativos que arrancam hoje e que estão à venda lá fora e cuja venda reverte para o museu aqui da UTAD. Espero que também contribuam para isso. Há depois também uma visita ao próprio museu. E muito, muito obrigada a todos os que participaram aqui, muito obrigada aos oradores, muito obrigada aos participantes, muito obrigada àqueles que nos viram via internet, que também foram muitos, felizmente, e espero que continuem interessados nestas áreas e acompanhem as atividades que vão decorrer no nosso país ao longo do ano. Muito obrigada a todos.